Amados, na semana passada, eu pude falar um pouco, ou melhor, fazer uma certa retrospectiva a respeito do nosso ano, de como Deus, em meio a todos os desafios, Ele usa essas tempestades, usa esses problemas que nós enfrentamos como sociedade hoje, para revelar fundações, para expor coisas da nossa vida onde nós estamos sendo fundamentados. Eu senti nessa noite de que Deus estava nos conduzindo a um momento de transição. Nós estamos transicionando para o ano que vem, mais propriamente dito, nós estamos avançando em direção à nossa terra prometida de 2021. Nós cremos que Deus começou algo, mas que ainda vai continuar esse algo, vai continuar realizando e fazendo todas as coisas. Por isso eu quero começar lendo esse texto de Josué, no capítulo 1, do verso 1 ao verso 9. Essa noite nós estaremos falando sobre coragem. Então eu quero ler a partir do verso 1, 1 Josué, capítulo 1, verso 1 ao 9. Diz assim: Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: Meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo esse povo, preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Como eu prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés eu darei a vocês, e o seu território se estenderá do deserto ao Líbano, do grande rio, ao Eufrates, toda a terra dos hititas até o Mar Grande no oeste. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como eu estive com Moisés, eu estarei também com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá esse povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso, tendo cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras desse livro da lei, de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo aquilo que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso. Não se apavore, nem se desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Mas eu creio que Deus, nessa noite, Ele está liberando sobre nós essa palavra, ser corajoso. Seja forte, seja corajoso. E todas as vezes que Deus dá um comando, Deus dá uma ordem, Deus dá um mandamento, é porque você já carrega a habilidade de realizar, de executar aquilo que Ele mandou. Se Deus está dizendo para você, seja forte, seja corajoso, isso significa que você pode ser forte e você pode ser corajoso. Isso significa que você já tem a capacidade, a habilidade de realizar isso. E nessa noite eu quero falar sobre a coragem. A coragem é um dos elementos mais importantes na vida de um líder. Além, é claro, do próprio caráter. Nós sabemos que os nossos dons, eles nos levam adiante. Mas nós só podemos adiante onde o nosso caráter tem a capacidade de sustentar. Tem a capacidade de nos sustentar e de ser a fundação daquilo que os nossos dons são capazes de entregar. Isso significa que não adianta nós termos a habilidade, os talentos, a capacidade de ir alcançar grandes coisas, se o nosso caráter não nos sustentar durante essa caminhada. Mas a coragem por si só é um dos elementos que todo líder precisa carregar. Porque a coragem ela vai fazer com que você confronte para conquistar. Você não pode conquistar algo que você não confronta. Muitos de nós têm vivido vidas com promessas, com sonhos, com coisas que Deus falou ao seu coração para fazer. Mas você só vai conquistar essas coisas quando você tiver a coragem de confrontá-las.
Por isso eu quero te dizer nessa noite, encontre coragem, abrace a coragem. E muitas vezes nós confundimos essa ideia de que coragem significa não ter medo. E muitos, por causa disso, por ainda sentir medo, acham que não podem ser corajosos. Mas eu quero te dizer nessa noite que a coragem não tem nada a ver com medo. Coragem é uma decisão. Coragem não é um tipo de personalidade. Coragem não é algo com que você nasce, mas é uma escolha que você faz, é uma decisão que você toma. E nós vemos nessa história de Moisés e Josué, que Moisés falhou na aventura da sua vida. Durante muitos anos, Moisés foi preparado para realizar justamente esse objetivo, que foi o de libertar o povo da escravidão e conduzir esse povo à terra prometida, porque essa era a direção, era isso que Deus desejava fazer. Mas nós vemos que quando Moisés está prestes a entrar na terra prometida, ele falhou. Por que ele falhou? Porque ele olhou para si e ele considerou que era velho demais para cumprir aquele chamado, para cumprir aquele mandamento, aquela promessa que Deus tinha para ele. E eu quero dizer que muitas vezes nós olhamos para nós por causa das nossas capacidades, habilidades e achamos que não temos condição de entrar na terra. Mas eu quero te dizer nessa noite, para você tirar os olhos de si e colocar os seus olhos em Deus que prometeu. Porque Ele é fiel. E agora, nesse momento específico que nós lemos, Deus chega para Josué e diz, olha, Josué, meu servo Moisés está morto. E eu fico pensando em Josué, se deparando com aquela circunstância, se deparando com aquela situação, e Deus colocando sobre ele o chamado que era de Moisés. Você agora está sendo chamado, Josué, para atravessar, para entrar nessa terra. E Josué, sendo auxiliar, sendo aprendiz de Moisés em todo aquele caminho, em todo aquele processo, será que Josué não pensou, será que eu sou capaz? Se o meu líder, o meu modelo, o meu exemplo, a pessoa que me ensinou tudo o que eu sei, a pessoa com quem eu vi se relacionando com Deus, dia após dia, que via Deus face a face, esse servo, esse homem, do qual eu acampava ao redor da sua tenda, fora do arraial. Eu não saía dessa tenda, eu não saía desse lugar quando Moisés ali estava. E nem mesmo quando Moisés saía daquele lugar, Josué ali também estava. Josué tinha Moisés como modelo, como líder. E de repente, Moisés falha em cumprir a promessa de Deus. E agora Josué recebe esse chamado. Eu fico pensando como seria, e na verdade todos nós passamos por isso, como seria fazer alguma coisa que o nosso modelo, que o nosso líder, que aquele que sempre esteve na nossa frente, não foi capaz de realizar. Porque quando nós temos um modelo, nós enxergamos a pessoa que vai à frente, nós enxergamos as suas pisadas. Nós enxergamos por onde que ele está andando e nós colocamos os nossos pés sobre as suas pisadas. Mas quando não temos pisadas às nossas frentes, não é tão simples, não é tão fácil. E nesses momentos nós certamente olhamos para nós e tentamos julgar a nossa capacidade em levar o povo à frente, em cumprir essa promessa, em realizar esse sonho. Mas olhamos baseados naquilo que vemos. Será que estamos vendo pisadas à nossa frente? E muitos de vocês, eu quero te dizer, foram chamados para serem pioneiros. Foram chamados para abrirem caminhos onde não existem caminhos. E se você vai abrir um caminho onde não existe um caminho, ninguém passou por lá antes. Isso significa que é você que vai ter que assumir o risco de tentar coisas novas, de assumir riscos de falhar, de assumir riscos de fracassar. Você vai ser aquele que vai precisar assumir esse risco. E Josué estava nessa posição. Moisés era o melhor líder que ele conhecia. Mas agora Deus fala para Josué, Josué, eu estarei contigo.
assim como eu estive com Moisés. Será que Josué não pensou, olha, mas Deus, será que o Senhor estava com Moisés e ele não entrou na terra? Será que vai dar tudo certo para mim? Né? Mas Deus dá a Josué a chave para vencer. Ele diz, medite na palavra, de dia e de noite. Obedeça a palavra. E é isso que fará com que o seu caminho seja bem sucedido. Perceba que o sucesso de Josué, ele se encontrava em dar a outros a possessão da terra. Josué não estava vivendo para si mesmo. Josué carregava uma missão que era maior do que si. A missão de Josué era dar a terra prometida àquela geração, àquele povo, àquela nação. É assim que Josué sabia que ele seria bem-sucedido quando outros alcançassem a terra. E às vezes nós ficamos obcecados, né? O que eu vou fazer com a minha vida? O que será que vai acontecer se eu fizer isso ou aquilo? Ficamos pensando de forma centralizada, egoísta muitas vezes, buscando alcançar a nossa terra, sem saber que o nosso chamado, a nossa promessa sempre tem relação com outras pessoas. O seu chamado, o seu sonho, a sua promessa, ela tem conexão com outras pessoas. Então, o que às vezes acontece é que nós precisamos ter as nossas visões reajustadas. Então, muitas vezes nós pensamos, então, o que eu faço com a minha vida? Às vezes nós não sabemos qual é a visão da nossa vida. Às vezes nós não sabemos qual é o sonho da nossa vida. Às vezes nós não sabemos o que Deus deseja de nós. Então, nesses momentos, quando ainda não temos clareza de visão, nós precisamos encontrar alguém que tenha e servir a essa visão. Porque é assim que nós nos tornamos fiéis a uma visão. E nesse processo de servir a alguém mais, Deus ele também revela a sua visão. Aquilo que é o seu propósito, a sua comissão. Então você pensa Josué enfrentando agora um novo desafio de levar um povo à terra prometida com seu líder e modelo morto. Como não ter medo? Como não ter medo nessa situação? Como fazer algo que ninguém nunca fez? Como fazer algo que nunca vimos ninguém fazendo? Medita na palavra de dia e de noite. E isso fará o seu caminho próspero. Amados, isso é algo que nós devemos memorizar. É algo que deve estar no nosso coração constantemente. Meditar na palavra, dia e noite. Porque quando nós fazemos isso, nós falamos para nós mesmos da palavra de Deus. Nós falamos para nós mesmos da vontade de Deus. Nós vamos capturando o coração de Deus. Nós vamos entendendo como Deus realiza os seus planos. Nós vamos entendendo como Deus nos conduz. Medita na palavra de dia e de noite. E muitas vezes são as pequenas coisas que nós fazemos na vida que realmente importam. Às vezes nós falamos sobre capacidade aqui. E capacidade ela se desenvolve quando começamos a ter um pensamento correto. Quando meditamos nas coisas certas. Quando nós falamos sobre essas coisas. Quando nós fazemos essas coisas. Sabe, quando nós enfrentamos tempestades, da maneira que Deus deseja que nós enfrentemos as tempestades, nós construímos capacidade. Quando nós fazemos ou enfrentamos a vida por si só, da maneira como Deus deseja, Ele usa essas coisas para construir em nós capacidade. Então a coragem, ela vem dentro de nós, sobre nós, quando nós pensamos da forma correta. Nas tempestades, nós precisamos decidir como vamos responder a elas. Importa como você pensa sobre a tempestade, a maneira como você enxerga a tempestade, a maneira como você fala sobre as tempestades. Todas essas coisas importam, porque elas refletem a verdadeira meditação do seu coração.
Nós estamos vivendo em tempos de pandemia e nós falamos sobre pandemia quase o tempo todo. Mas a realidade, nós falamos sobre isso porque isso está no nosso coração. Isso está ao nosso redor. Nós estamos abrigando pensamentos sobre a pandemia. Nós lemos sobre a pandemia. Nós nos alimentamos das notícias. Nós vemos sobre a vacina, vemos sobre tratamentos, vemos sobre prevenção, falamos sobre máscara. E aí isso se desenvolve. Tem uma máscara bordada de um jeito, tem a máscara preta, tem a máscara branca, tem agora a máscara no tie-dye, como é que é isso? Tie-dye. Então começa a haver várias coisas que cercam, que circulam essa realidade que nós vivemos. Isso se torna a meditação das nossas vidas. Mas Deus está dizendo aqui que nós precisamos meditar na palavra dele de dia e de noite. E obedecer essa palavra e fazer de acordo. Amados, deixa eu te dizer uma coisa. Você precisa escolher as coisas que te alimentam. Porque ou você vive com o diagnóstico na sua mente, ou você vive com o seu destino na sua mente. Ou você vive com a realidade dos fatos, ou você vive com a realidade da verdade de Deus. Você tem uma escolha a realizar, uma escolha a fazer. Meditar significa, então, falar comigo sobre aquilo que Deus diz. Declarar a mim mesmo aquilo que Deus fala ao meu respeito. Eu preciso encher a minha casa, encher o meu lar, encher a minha vida daquilo que Deus diz. Nós sempre falamos isso, que em determinados momentos que nós sentíamos que de alguma maneira nós estávamos perdendo a visão de Deus para nós, ou que nós não estávamos desfrutando ou vivenciando a promessa de Deus para nós temos esse hábito de colocar na nossa casa espalhados versículos bíblicos, declarações que dizem respeito a essa verdade de Deus. Porque quando você vai para a cozinha, você vê lá a palavra de Deus. Eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Aí você vai para o banheiro, todas as suas promessas são sim e amém. Aí você vai para o outro lugar, nada me faltará. O Senhor é meu pastor. Você vai se enchendo, você vai se circundando, você vai estando dentro de um contexto que o tempo todo comunica a verdade de Deus ao seu coração. Então essas coisas vão alimentando os seus pensamentos, vão alimentando o seu coração e você começa a crer da maneira como a palavra diz, mesmo quando você sente medo, mesmo quando você se depara com situações impossíveis. Porque a verdade de Deus diz a verdade de Deus. E é ela que vale, você está se enchendo dela. Então, amados, como nós sabemos se somos corajosos? Alguns aspectos que eu queria ler para você. Como saber se eu sou corajoso? Primeiro, você se recusa a desistir, mesmo quando todos decidem ir para casa. Quando todo mundo desistiu, você continua lá, perseverando, persistindo, crendo que essa promessa é verdadeira. Coragem tem a ver com isso, não desistir. Coragem também diz que você é melhor do que aquilo que as pessoas dizem que você não pode mudar. Coragem diz que você é melhor do que aquilo que as pessoas dizem que você não pode mudar. É quando você crê que você não é mais o mesmo, que aquela área da sua vida já está sendo transformada, mesmo quando todo mundo diz que ainda não foi. Você está lá, eu creio que foi. Eu creio. É quando você se recusa a pegar a temperatura da multidão para saber se as suas qualidades estão na moda. Sabe, nós estamos vivendo uma nova revolução tecnológica, redes sociais, a maneira de que nós nos conectamos com as pessoas, as maneiras como as pessoas nos encontram nas redes sociais, enfim. E tem tudo a ver com as qualidades, com as
palavras mais procuradas, as hashtags, né? Você está buscando certas coisas que outras pessoas tenham. Mas a realidade é que muitas vezes nós passamos a pegar a temperatura da multidão e simplesmente para estar na moda. Nós abrimos mão de princípios, abrimos mão de coisas que deveriam ser, inquestionáveis na nossa vida, para andarmos de acordo com a multidão. Então nós achamos que aquilo que a maioria pensa é o que está certo, mas a realidade não é essa. Quando nós nos recusamos a pegar a temperatura da multidão para manter a qualidade que Deus depositou em nós, é isso que é o certo. Quando nós deixamos de negar princípios, mesmo que estejamos fora do contexto, é melhor que seja assim. Isso se chama coragem. A coragem é quando você cai, mas você se levanta. Quando as vozes tentam te colocar para baixo, isso só torna você mais determinado a levantar. Se você oprime a coragem, ela multiplica. Quando alguém começa a dizer a maneira como você tem que viver, aí é mais determinação vem para que você possa ser corajoso, possa fazer aquilo que é importante. Quando o medo diz para que você apague as luzes e vá embora, a coragem diz: levante-se e brilhe. Levante-se e brilhe. Quando o medo diz: vamos apagar as luzes, vamos ficar todos aqui quietos, escondidos. A coragem diz: levante-se e brilhe. Às vezes a coragem ela não ruge, mas é a voz quieta que diz: amanhã nós tentaremos novamente. Muitos de vocês estão precisando disso. Às vezes nós associamos coragem com barulho. Mas a coragem tem a ver, amanhã novamente, eu vou tentar. Às vezes, amados, nós entramos num lugar de medo, porque nós estamos procrastinando. Quando Deus nos pede alguma coisa, para fazer alguma coisa, existe graça sendo liberada naquele momento, naquele tempo. E quando nós adiamos a obediência, talvez essa graça passe. Depois teremos que fazer um esforço. Existe graça para o tempo certo. Há tempo sobre a terra para todas as coisas. Para todas as coisas, existe um tempo certo. Quando Deus te pede alguma coisa, seja rápido em obedecer. Vá depressa a obedecer. Alguns precisam ver isso, ouvir isso. O medo não irá embora até que eu enfrente o desafio. O medo não irá embora até que você enfrente o desafio. Muitas vezes nós esperamos que alguma coisa mude dentro de nós e o medo vá embora para que nós façamos algo. Mas eu quero te dizer, nós fazemos algo mesmo quando estamos com medo. Isso é coragem. É quando eu aceito o desafio, sem saber o resultado, sem saber como aquilo vai se resolver. É assumindo o risco, é orar pelo enfermo, é orar por um doente sem saber o que vai acontecer. É quando eu escolho ter coragem, mesmo quando tudo me diz que eu deveria ter medo. A promessa de Deus em Isaías 54 é que a opressão ela estaria longe de nós. Muitos têm vivido oprimidos pelo medo, mas nessa noite eu creio que Deus está te chamando para você se levantar em coragem, para você tomar a decisão de ser corajoso,
Porque Deus está nos chamando como igreja para entrar na terra. Assim como Deus chamou Josué. Deus está nos chamando para entrar na sua terra prometida para nós. A terra de promessa. E lá nós sabemos que vamos enfrentar gigantes. Lá nós sabemos que teremos inimigos. Mas Deus está nos chamando para sermos corajosos. E Ele está dizendo como que nós seremos corajosos. Meditando na sua palavra. De dia e de noite. De dia e de noite. Para que essas coisas sejam maiores do que a realidade do medo que às vezes está no nosso coração. E Ele já nos deu essa ordem. Sejam fortes, sejam corajosos. Não te mandei eu? Assim como eu fui, como Moisés. Assim como eu fui com Josué. Assim eu serei contigo. Essa é a promessa de Deus para nós. Eu creio que nesse ano que está por vir, Deus vai colocar situações diante de nós. Promessas incríveis, promessas maravilhosas. Coisas que você nunca viveu antes vão ser apresentadas diante dos seus olhos. Mas para você viver essas coisas, você vai precisar ser corajoso. Você vai precisar fazer uma decisão de ser corajoso. Eu creio que será um ano de crescimento, será um ano em que vamos ver um crescimento como nunca antes. O Espírito Santo já tem falado isso para nós. Mas isso significa que você vai precisar ser corajoso. Porque se você quer crescer, você vai precisar ser corajoso. Não há crescimento sem coragem, sem dizer sim, sem tomarmos decisões, sem sairmos da zona do conforto. E quando nós nos oferecemos, como tínhamos cantado e ministramos aqui sobre sermos um sacrifício, entregarmos as coisas em sacrifício. Muitas vezes, sacrifício, como já falamos também, o sacrifício em si não é agradável. Sacrificar algo não é uma coisa boa. Mas ela produz algo na nossa vida. Que eu não vejo outra coisa que produza da mesma forma. Quando nós nos apresentamos como um sacrifício, isso às vezes é vir para a igreja, às vezes é servir o próximo, é limpar o banheiro mesmo quando você é chamado para cantar. É você ser o primeiro a chegar na igreja para arrumar as coisas, mesmo quando as pessoas que vêm para a igreja só vão chegar daqui a 2h30. É quando você faz coisas para Deus que ninguém vê, que ninguém talvez dê a valorização que você esperaria. É quando você faz coisas que ninguém mais quer fazer. São sacrifícios. E nós precisamos entregar esses sacrifícios sabendo que Deus é quem recompensa. Cada um de nós já sacrificou alguma coisa e vai continuar sacrificando, porque ser discípulo de Cristo custa tudo. Não quer dizer que você não vai experimentar a vida, pelo contrário, prosperidade, que você não vai ter sonhos realizados, não é isso. Mas é estar disposto a fazer aquilo que Deus, que Jesus quer que você faça, no momento que Ele te pedir, no momento que Ele falar, agora é o momento de fazer isso. Muitos aqui sabem, outros não. Uma das coisas que eu tinha mais prazer era mergulhar, e por causa disso, nós tivemos um tempo, tivemos uma lancha, nós viajávamos e desfrutávamos isso. Mas quando Deus nos chamou para sairmos do Brasil, sacrificar isso fazia todo sentido. E foi isso que nós fizemos. Porque nada pode ser maior do que a importância de Deus na sua vida. Deus sempre precisa ser a prioridade. E Deus não nos conduz sem que nós sintamos a recompensa, sem que nós experimentemos recompensas. Mas ao mesmo tempo, quando Ele pedir, amados, nós precisamos dizer sim. Nós precisamos simplesmente dizer sim. Porque ser discípulo de Cristo custa tudo. Talvez lá na frente,
Deus restitui isso ou não na nossa vida. Mas o que importa é estarmos prontos, preparados. Porque se o Senhor mudar a direção, nós precisamos correr atrás dele. Nós precisamos buscar aquilo que ele está falando conosco. Eu quero te dizer que nesse ano de 2021, você vai precisar ser forte e vai precisar ser corajoso. Você vai precisar estar disponível e pronto para fazer aquilo que Deus te pedir para fazer. Não importa o momento, não importa a hora. Nós precisaremos ser corajosos. Porque nós não temos ainda todas as coisas resolvidas, nós não sabemos como será o ano, nós não sabemos os desafios que enfrentaremos, nós não sabemos como será a questão do Covid, nós não sabemos o dia de amanhã, mas nós sabemos que Deus é por nós e que Deus continuará sendo conosco. E Ele continuará fazendo aquilo que está no coração dEle, nos capacitando e nos conduzindo de glória em glória. Também quero que você feche seus olhos, vamos estar orando. Pai, nessa noite nós queremos te agradecer por esse culto, te agradecer pela sua palavra, te agradecer porque o Senhor está nos chamando a andar de forma corajosa. Eu peço que o Senhor coloque dentro de nós a decisão de vivermos aquilo que o Senhor deseja, de dizer sim para aquilo que o Senhor diz sim, de dizer não para aquilo que o Senhor diz não. Nos ajuda a sermos esse sacrifício. E mesmo quando enfrentarmos o medo, que nós ainda assim venhamos escolher a sermos corajosos, a escolher sim para Ti. Espírito Santo, eu oro por cada um que nos ouve, eu oro por cada família, por cada casa, eu peço a Ti que o Senhor, Pai, possa derramar coragem sobre o coração dos seus filhos. Que nessa noite eles se levantem de forma corajosa e comecem a declarar e meditar na sua palavra, declarar a sua palavra, se lembrar da sua palavra, se encher da sua palavra para aquilo que vem diante deles. Pai, nós oramos e declaramos a Tua bênção sobre cada família, sobre cada lar. Pedimos que a paz do Senhor repouse, que o Seu livramento venha. Oramos para que a Sua proteção seja completa sobre cada um daqueles que nos assiste. Que haja prosperidade, que haja vida, que haja paz, que haja alegria, que haja justiça no Espírito Santo. E que eles se lembrem e saibam que o Senhor é conosco, por onde quer que nós venhamos a estar. Ajuda-nos a meditar na Sua palavra de dia e noite. Nos abençoo, declaro uma semana abençoada, próspera, poderosa, a Sua presença. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós te abençoamos e declaramos essa semana, uma semana de vitória, uma semana especial, uma virada de ano maravilhosa. Nós estaremos fazendo uma live no dia 31. E eu quero te convidar a estar conosco, na sua casa, onde quer que você esteja, ligando, sabe, esse momento. O culto será às 10 horas. Então, esteja preparado para realmente celebrar a Deus, junto com a sua família. Queremos que Deus há de liberar algo sobre os nossos corações, de uma forma muito especial. Que o Senhor te abençoe, tenha um ótimo final de domingo e nos vemos em breve. Amém.